Olá! Hoje estudaremos os números naturais. Aí, ó, aqui o textinho, ó. Muitas situações do nosso dia a dia envolvem o quê? A contagem. Aí dei dois exemplozinhos aqui, ó. Por exemplo, se a gente fosse contar arvorezinhas, ó. Uma árvore, duas árvores, três árvores, quatro árvores. Pontinho de reticência significa o quê? Que essa contagem ela continua. Então, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa aqui com o bonequinho, ó. Um bonequinho, 2, 3, 4, 5. Reticência significa que continua. E para contar, então, a gente usa quais números, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pontinho de reticências, como eu já disse para vocês, significa que essa contagem ela continua. E se eu perguntar para vocês, existe o maior número natural? Se eu pensar, por exemplo, em 1 bilhão, a gente não vai ter 1 bilhão em 1? Se eu pensar em 1 trilhão, também não vai ter 1 trilhão em 1? Então, o que a gente vê? Que esses números de contagem, eles são o quê? Infinitos, eles não têm fim. Sempre que a gente pensar no número, vai ter um número ainda maior. Esses números, eles são chamados de números naturais. Então, ó, quando eu vejo esses números de contagem aqui que a gente usa no dia a dia, a gente chama ele de números naturais. Hoje em dia, alguns matemáticos, eles incluem nos números naturais o zero. Então, pode ser que no livro de vocês os números naturais estejam 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E pode ser também que vocês encontrem os números naturais a partir do 1. Depende do autor do livro que escrever. Então, vai ter livro assim e vai ter livro assim. Nos números naturais também a gente tem sucessor, antecessor e número consecutivo. É bem fácil de entender, ó. Sucessor é o número que vem depois. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o sucessor do 3, qual é o número que vem depois do 3? É o número 4. O sucessor do 7 vai ser o 8, porque o 8 que vem depois do 7. O sucessor do 8 é o 9, porque depois do 8 vem o 9. E o sucessor do 99 é o 100. O sucessor é o que vem depois, o número que vem depois. O antecessor é o número que vem antes. Ó, antecessor, número que vem antes. Então, o antecessor do 5 é o 4. O antecessor do 10 é o 9. O antecessor do 1000 é o 999, porque antes do 1000 vem o 999. Consecutivo. O que é número consecutivo? Eu gosto de dizer que número consecutivo é quando um número vem um atrás do outro. Por exemplo, se eu pedir para você 3 números consecutivos depois do 2, eu vou ter que colocar aqui o 3, o 4 e o 5. Ó, 3 números consecutivos, ó, um depois do outro, que vem depois do 2. Se eu pedir para vocês 4 números consecutivos depois do 11, vai ser o 12, o 13, o 14 e o 15. Ó. 4 números que vêm depois, ó, um depois do outro, depois do número 11. Se eu pedir para vocês os consecutivos, 5 consecutivos do 21, depois do 21, vai ser o 22, o 23, o 24, o 25 e o 26. Então, ó, sucessor é o número que vem depois, antecessor é o número que vem antes, consecutivo é o número que vem um depois do outro. Dentro dos números naturais, a gente tem os números que são pares, os números que são ímpares. E como que a gente faz para saber? Ó? Toda vez que o número é 0, 2, 4, 6 ou 8, ou termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número que? Par. Então, por exemplo, se o número for 2226, ele terminou em 6. Se ele terminou em 6, eu sei que ele é um número que? Par. 3.000 é par ou ímpar? Terminou em 0. 0 é o quê? 0 é par, então 3.000 é par.
O mesmo pensamento vale para quem? Para o número ímpar. Os números ímpares estão aqui, 1, 3, 5, 7, 9, e qualquer número que termine com um desses daqui, vamos supor aqui, ó, esse número aqui, 2.229, para o ímpar, ó, ele terminou em 9. Se ele terminou em 9, ele é o quê? Ímpar. 31 é par ou ímpar? Terminou em quê? Terminou em 1. Então, ele é um número ímpar. Toda vez que termina com um desses daqui vai ser ímpar. Toda vez que termina com um desses daqui vai ser par. Ordem crescente, ó, e ordem decrescente. Colocar uma sequência de números em ordem crescente é colocar esses números do menor para o maior. Então, ó, se eu for organizar aqui em ordem crescente, eu vou ver quem é o menor. O menor quem? É o 3. O segundo menor é o 6. O próximo é o 8. E depois é o 9. Ó. Nota que a gente está saindo do menor número, indo em direção ao maior. Toda vez que a gente quer organizar em ordem crescente, vai ser assim. Já quando a gente pedir ordem decrescente, vai ser ao contrário. Eu vou sair do maior e vou até o menor. Então, se eu fosse organizar esses daqui em ordem decrescente, eu colocaria 15, 12, 8, 7. Ó, nota que agora a gente está saindo do maior número e indo em direção ao menor. Então é isso, pessoal. A aula de hoje era só para falar sobre números naturais, né? Uma introdução. Espero que tenham aprendido. Beleza.